Fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor, quando eu contribuir, fiel no meu andar, Senhor, fiel no meu sentir, aonde eu estiver, em tudo que eu fizer, serei fiel a ti. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor, quando eu contribuir, fiel no meu andar, Senhor, fiel no meu sentir, aonde eu estiver, em tudo que eu fizer, serei fiel a ti. Boa noite, bom dia, meus irmãos, graça e paz. Estamos dando início à nossa EBD. Hoje, o nosso irmão Lutélio e a nossa irmã Fernanda não poderão estar aqui conosco porque eles estão com uma dificuldade lá em sua internet. Então, nós estamos aqui para juntos aprendermos mais do Senhor. Essa revista que nós estamos estudando neste trimestre, neste momento de isolamento, a vida de Paulo, os ensinamentos maravilhosos que Paulo tem a nos ensinar, e vamos fazê-lo então para a glória de Deus, para o louvor do nome do Senhor. Bom dia, irmã Nali, que Deus abençoe a irmã, também a nossa irmã Claudineia já está aí conosco, a irmã Tânia, creio que também o irmão João, outros irmãos que já estejam aí, que eu não consegui ainda vê-los. Que Deus abençoe, que dê um dia de paz, um dia de saúde. Esse domingo, que nós sabemos, o dia do Senhor, o dia que nós separamos ainda mais para glorificar e exaltar o nome de Deus. Então vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos ajude na perfeita interpretação da revista que nós estamos estudando e para o nosso entendimento e também colocarmos em prática. Deus nosso Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer por mais um dia de vida, Pai. Obrigado, Deus, pela noite de sono, pelo despertar de mais uma manhã. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem nos concedido, tem nos abençoado, Deus. Nós só temos que lhe render graças, honras e louvores.
Obrigado pela oportunidade de podermos participar desta escola, que para nós é a melhor e a maior escola do mundo, Deus, que é a Escola Bíblica Dominical, onde nós aprendemos da Tua Palavra, onde nós aprendemos dos Teus feitos, dos feitos de Jesus, e é de fundamental importância para a nossa vida, para o nosso viver. Que Deus, o Senhor, abençoe cada irmão que está aqui conosco, aqueles que ainda chegarão. Que Deus, o Senhor, abençoe para que possamos transmitir a mensagem conforme a direção do Senhor, que possamos entendê-la, Deus, e colocá-la em prática em nossas vidas, Pai. Que os nossos equipamentos funcionem perfeitamente, a internet nossa, dos irmãos, e que possamos, Deus, falar e ouvir do Senhor nesta manhã, dando sempre louvor, glórias ao Teu nome, Pai. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade. Lembrando ainda, Deus, que sem o Senhor nós nada temos, sem o Senhor nós nada podemos. E, Deus, somos gratos por nos permitir falar e ouvir da palavra do Senhor, Deus. Louvado seja o Teu nome. É assim que nós oramos, Deus, pedindo ainda, Pai, perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Se há algo, Pai, que ainda não acertamos com o Senhor, que por misericórdia o Senhor possa estar trazendo à nossa mente, para que humildemente venhamos lhe pedir perdão. E se há algo, Deus, que ainda praticamos, que não condiz com a Tua santidade, que o Senhor possa estar nos perdoando e nos ajudando a nos livrar dessas coisas. Louvado seja o nome do Senhor, é a oração que nós fazemos, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmão Domingos também está aí conosco, creio que a irmã Amália também. Então vamos iniciar a nossa lição, meus amados irmãos. O irmão Lutério já fez as 3 primeiras lições dessa revista. É a revista que fala a vida de Paulo. Então fala dos ensinamentos de Paulo, das cartas de Paulo. Então cada semana nós temos observado um assunto diferente que a revista, o autor da revista tem trazido para nós. E hoje, na lição 4, o título é O Cristo Cósmico. Interessante esse título, meus irmãos, O Cristo Cósmico. O autor, ele inicia a lição falando da seguinte forma: a obra de Cristo tem uma dimensão muito mais profunda do que nossas igrejas costumam abordar. Ele é mais que o Salvador das almas e das pessoas. É o Senhor do universo, o Criador da nova ordem de Deus. Em Efésios, Paulo fala do mistério da vontade de Deus que não fora revelado antes, mas só agora Deus uniu judeus e gentios, e todas as coisas, tanto do céu quanto da terra, hão de convergir em Cristo. Tudo terminará nele. Tudo começou com ele, segundo João 1,3. Ele tem uma dimensão cósmica. Este mistério é manifestado pela igreja aos principados e potestades espirituais, conforme podemos observar lá em Efésios 3, de 9 a 10. A igreja ensina às potestades o mistério de Deus, que começa pela união dos homens e termina no destino do universo. Em Cristo, Deus está criando não apenas um novo povo ou uma nova raça, mas um novo mundo. Guarde isso, meus irmãos. Em Cristo, Deus está criando não apenas um novo povo ou uma nova raça, mas um novo mundo. Nós iremos falar um pouquinho mais sobre isso. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Vamos dar uma paradinha aqui, meus irmãos, para falarmos um pouquinho desta pequena introdução que o autor está fazendo. Primeira coisa que eu quero destacar para nós aqui nesta manhã, meus irmãos, quando ele fala
Em Cristo, Deus está criando não apenas um novo povo ou uma nova raça, mas um novo mundo. Todos nós, meus irmãos, sabemos que Cristo veio a este mundo para nos resgatar dos nossos pecados e nos levar novamente à comunhão com o nosso Deus. Então, este novo mundo, nós iremos ver mais na frente no decorrer da lição, é aonde todos os salvos, onde nós, crentes em Cristo Jesus, iremos morar com o Senhor. Este é o novo mundo, onde a Bíblia fala uma nova terra, um novo céu, onde as primeiras coisas já passaram. E quando o autor fala aqui também que ele destaca um versículo muito conhecido nosso e de fundamental importância para a nossa vida, é lá em 2 Coríntios 5,17, pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Interessante que ele colocou aqui, entre aspas, criaturas, é o grego kitsis, que em Romanos 1,20 refere-se ao mundo criado. Ou seja, seu sentido em 2 Coríntios 5,17 é mais que moral. Não é se alguém está em Cristo não bebe mais. Não é que se alguém está em Cristo não rouba mais. Não fala mentira. Não vive aquela vida que viviam mais. É isso também, mas é uma coisa muito mais profunda. É uma coisa que se alguém está em Cristo, faz parte de um novo mundo. Isso é importantíssimo nós entendermos, meus irmãos, que quando nós estamos em Cristo, nós deixamos de pertencer a este mundo que estamos vivendo hoje. Estamos sim no mundo, mas não pertencemos a ele mais. Não podemos compactuar com as coisas que o mundo oferece. Por isso que ele fala que aquele que está em Cristo não é somente aquele que não fuma, que não bebe, que não rouba, que não fala mentira. Não, é muito mais que isso. É fazer parte de um novo mundo. É fazer parte de um mundo direcionado por Cristo. É fazer parte de um mundo que Cristo tem nos direcionado na sua palavra. Porque nós todos lembramos bem que Cristo é a palavra. Ele é o Logos de Deus, a palavra, o verbo, aquele que se fez carne e habitou entre nós. Então é importante a gente lembrar nesta introdução, meus irmãos, que em Cristo, Deus está criando um novo mundo. Então quando nós falamos que nós somos cristãos e que nós estamos em Cristo, é uma coisa muito mais profunda, meus irmãos. Aí eu repito, nós não vivemos mais, aliás, nós vivemos neste mundo, mas nós não pertencemos mais a esse mundo. A nossa pátria é a pátria celestial. Aqui é como se fosse já um estágio de como iremos viver com o Senhor. É vencendo dia após dia os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas iniquidades, porque quando nós estivermos com o Senhor, lá não haverá nada disso. Lá não haverá nada dessas coisas que nós observamos aqui neste mundo. Então essa é a pequena introdução que nós fizemos aqui, meus irmãos, para nós entrarmos nos tópicos que o autor coloca para nós. Quero também saudar aí a nossa irmã Cristiane Galdino, creio que o irmão Robson também está aí conosco, Deus abençoe os irmãos, também a irmã Fernanda, o irmão Lutelho, a Quitéria, os meninos, Deus continue abençoando os irmãos. Então, através dessa pequena introdução, meus irmãos, que está aqui registrado na revista, o autor da revista colocou para nós. Só para lembrar o nome do autor, meus irmãos, ele era o pastor Isaltino Gomes Coelho Filho. Esse pastor ele faleceu em 2013, se eu não me engano, e ele deixou aqui essa lição, creio outras tantas, lá na Convenção Batista, e está nos abençoando, mesmo após a sua morte, deixando essas lições maravilhosas para nós. Então, o primeiro ponto que esse autor, o pastor Isaltino, destacou para nós, meus irmãos, é Cristo, autor e sustentador da criação. Meus irmãos, temos dúvidas de que Cristo é o autor e sustentador de todas as coisas?
Não podemos jamais ter dúvidas disso. Nós, como cristãos, não podemos ter essa dúvida. A Eliane Santos também está aí conosco, a Ana Clécia, Deus abençoe as irmãs. Então, o primeiro ponto que ele chama atenção para nós aqui, meus amados irmãos, Cristo, ele é o autor e sustentador de todas as coisas, de toda a criação. Em Cristo, meus amados irmãos, Deus criou todas as coisas. O autor diz assim no início da fala dele, ó, o pecado alterou as relações do homem com Deus. Se você ler lá em Gênesis, do capítulo 3, onde nós sabemos e falamos que é o capítulo mais triste da Bíblia, é onde entrou o pecado no mundo. Então o pecado alterou as relações do homem com Deus e com o próximo e com a natureza. E é uma pura verdade isso, meus irmãos. Através do pecado, houve-se uma alteração enorme em relação ao homem, como nós tratamos os homens hoje, como os homens nos tratam hoje, por causa do pecado, meus amados irmãos. Por que há tanta ganância, tanta vaidade, tanta soberba, tanta coisa ruim acontecendo no mundo, meus irmãos? É porque o pecado entrou no mundo e o homem levou esse pecado para ele e faz todas essas coisas que desagrada a Deus e que também machuca os demais seres humanos. O pecado alterou a relação com Deus. O pecado, meus irmãos, fez com que nós, os seres humanos, fôssemos separados de Deus. Você também pode ler lá em Gênesis, quando o pecado entrou ao mundo, houve-se essa separação. O homem tinha um completo conviver harmonioso com Deus. A Bíblia diz que Deus, na viração do dia, ia lá conversar com Adão e Eva, antes do pecado. E após o pecado, houve-se essa separação. O homem foi expulso do jardim, foi expulso da presença de Deus. Então o pecado também alterou a relação do homem com Deus. Quero registrar também aí o nosso irmão Mateus Gerard, está aí conosco, a irmã Cássia Fagundes, que Deus abençoe os irmãos. E também, meus irmãos, o pecado alterou a relação com a natureza. Quantas coisas erradas que o homem faz hoje por causa da ganância, meus irmãos, que tem afetado toda a natureza tão bela criada por Deus. Então o pecado fez, meus irmãos, essa alteração que acontece no mundo. Efésios, meus irmãos, é considerado como a rainha das epístolas e onde o gênio do Paulo mais brilha. Colossenses é considerado sua irmã gêmea. O autor está colocando aqui uma comparação ou uma referência entre Efésios e Colossenses, que fala da criação do autor e sustentador da criação de todas as coisas, que é Cristo Jesus. E ele diz assim, tanto Efésios como Colossenses. Nessas duas cartas, a cristologia, ou seja, o ensino sobre Cristo, muda de funcional, como Cristo funciona para a igreja, para ontológica. Cristo como ser, o absoluto, o autor e sempre existente, a razão de todas as coisas. O Cristo de Efésios está assentado nas regiões celestiais. Depois você pode ler lá em Efésios 1:3. Ele é o Senhor deste século e do século que há de vir. Então aqui, meus amados irmãos, o autor da revista está dizendo para nós que as duas cartas que falam bastante de Cristo, e falam mesmo, mostram para nós que Cristo como um ser absoluto, um ser existente e a razão de todas as coisas. É o que está assentado nas regiões celestiais. Ele é o Senhor deste século e será do que há de vir. Lá em Apocalipse fala, ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Deus, Jesus, é o pré-existente, meus irmãos. Ele era o mesmo, o é hoje e o será eternamente. Se os irmãos lembram bem que Cristo é o centro de toda a Bíblia.
Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, está centrado na figura de Jesus Cristo. Repito, o autor e sustentador de toda a criação. Tudo que foi criado, meus irmãos, tudo que é criado é pela graça e misericórdia de Cristo. Eu tenho acompanhado na internet um estudo sobre Gênesis, e lá o moço que está dando, eu não sei se ele é pastor, se ele é enfim, eu não sei porque lá não registra o que ele é, mas ele tem mostrado, meus irmãos, a importância de Cristo na criação de todas as coisas. Por isso que nós sempre devemos lembrar, Cristo não foi uma segunda opção de Deus, ou foi uma forma que ele arrumou de repente para que nós fôssemos salvos. Não, Cristo é desde o início, foi e sempre será o mesmo. Tudo está sob o controle absoluto de Deus em Cristo, que é, como repito, o centro de toda a Bíblia. Toda a Bíblia que você lê, repito, de Gênesis a Apocalipse, você vai observar que está centrado na figura de Jesus Cristo, aquele que era, é e será eternamente. Uma outra fala aqui do autor que eu achei bem interessante para nós estudarmos juntos, diz assim, meus irmãos: Cristo está assentado nas regiões celestes, e para ele tudo converge nele, e para ele tudo converge, e nele tudo termina. Podemos ler também lá em Efésios 1:10. Ele é o autor e sustentador da criação, mas é também seu propósito. A criação foi feita por ele e para ele, e voltará para ele. Sua obra inclui a reconciliação de todas as coisas na terra e no céu. Ele não é apenas o salvador pessoal dos indivíduos, mas o Senhor cósmico de todas as coisas. Por ele, para ele foram feitas todas as coisas. Irmão, lembram bem dessa passagem? Tem um hino também que nós cantamos que fala sobre isso. Então, quando o autor diz aqui, meus irmãos, Cristo está assentado nas regiões celestiais e tudo converge para ele e tudo termina nele. Quem, meus irmãos, virá buscar a tua igreja? Quem irá aparecer nas nuvens de repente? Todo olho verá, como um piscar de olhos, é Jesus Cristo. Então aqui nós observamos que iniciou-se nele, lá na criação de todas as coisas, continua com ele, se tornou o nosso Redentor, o nosso Salvador. Hoje ele está assentado nas regiões celestes, a Bíblia fala à destra de Deus, e é ele que virá nos buscar, ou seja, tudo terminará nele também. Este é o Cristo, meus amados irmãos, que nós servimos. É o Cristo Deus que tem cuidado de nós. E como o autor diz aqui também, ele não é apenas o salvador pessoal de indivíduos, mas o Senhor de todas as coisas. Todas as coisas, meus amados irmãos, é por causa de Jesus Cristo. Podemos confiar num Salvador que tem poder sobre o tempo, as pessoas e todo o universo. Será que nós temos dúvidas disso, meus amados irmãos? Vamos pensar um pouquinho. Será que nós temos dúvida que podemos confiar num Salvador que tem poder sobre o tempo, que tem poder sobre as pessoas e todo o universo? A Bíblia fala, meus amados irmãos, que até um fio de nossa cabeça ele conhece. Antes de sair uma palavra de nossa boca, ele tudo sabe. E ele domina sobre todo o universo, meus irmãos. Não há nada, mas nada neste mundo mais poderoso do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, meus amados irmãos, me vem uma palavra aqui neste momento que eu queria compartilhar com os irmãos.
que tem muitas igrejas e muitas pessoas que falam tanto do demônio, mas falam tanto e falam pouco de Jesus. Devemos inverter essas coisas. Tem muita gente que dá mais poder ao demônio do que a Jesus. E é Jesus que tem o poder de todas as coisas. Ele é o sustentador de todas as coisas. Repito, tudo existe por Ele e para Ele e por causa dEle. Então, se nós em algum momento tivermos aí com essa fala ou com esse pensamento, vamos eliminar isso. Vamos pedir a Deus que tire isso de nós. Vamos falar mais de Jesus. Vamos falar das tuas grandezas, do teu amor, da tua graça, de tudo aquilo que Ele fez. Hoje eu ouvi um devocional, meus irmãos, que chama lá Minuto com Deus. O pastor falou lá uma passagem que eu achei muito interessante, que ele tirou daquela passagem, meus irmãos, sem um versículo da Bíblia, porque ele somente falou as atitudes de Jesus, quando Jesus se assentou lá no monte, o maior sermão que nós conhecemos, o Sermão do Monte, e ele somente, o pastor que pregou lá nesse Minuto com Deus, estava falando sobre isso. Ele falou que Jesus primeiro olhou a multidão, ou seja, ele olha para nós. Segundo, ele sentou-se lá para poder falar, ou seja, ele estava no mesmo nível naquele momento ali de homem. Ele não queria ele se impor, se mostrar, subir num pedestal e achar que é o maior. Não, ele sentou-se e pregou para toda aquela multidão. Aliás, não deixem de ler o Sermão do Monte, ensinos maravilhosos ali que Jesus deixou para nós. Então Jesus sempre irá nos ensinar, mesmo talvez sem falar nada, meus irmãos. Sem dizer uma palavra, o autor disse lá que ele olhou para a multidão, ou seja, ele olha para nós que hoje somos a multidão, que estamos sedentos por Jesus. Ele se assentou junto com a multidão, ele não ficou separado, como hoje nós vemos muitos aí líderes religiosos que ficam num altar e outros embaixo. E ele pregou a palavra para aquelas pessoas, ele falou para aquelas pessoas. Esse é o Jesus que nós servimos. Então não temos dúvida, meus irmãos, que devemos e podemos confiar nesse Jesus que tudo sabe, tudo conhece e é o sustentador de todas as coisas. Passando para o segundo tópico, meus irmãos, da revista, mas antes eu quero aí dar um salve para o nosso pastor Idaí de Souza, está aí conosco também. A irmã Fernanda diz que agora conseguiu conectar. A irmã Ruth Monção também está aí conosco. Nosso irmão Evandro, a irmã Anaclécia, a Fatinha. Que alegria tê-los aqui conosco, meus irmãos. Que alegria mesmo de poder estudar a palavra de Deus junto com vocês. Mas o segundo tópico que o autor destaca para nós aqui, meus irmãos, o novo mundo de Deus. Lembra que eu falei lá na introdução para a gente guardar isso? O novo mundo de Deus. O autor começa falando o seguinte: embora bem sustentada em Paulo, essa ideia não foi inventada por ele e não é estranha aos demais autores da Bíblia. Lemos na visão de João: e o que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Então também lá na visão de João, a famosa visão de João na ilha de Patmos, quando ele escreveu o Apocalipse, ele também viu lá, eis que faço nova todas as coisas. Ainda mandou falar, Jesus mandou ele dizer: escreve, porque essas palavras são fiéis e são verdadeiras. Agora vem um novo mundo que Deus está criando em Jesus, meus irmãos. Eu já falei algumas vezes aqui na igreja, meus irmãos, já falei bastante lá na igreja de Volta Redonda também, que às vezes eu fico pensando nesta nova terra, neste novo lugar que todos nós iremos morar.
todos nós que cremos em Cristo Jesus. Que maravilha que vai ser, meus irmãos. Não haverá ranger de dentes, não haverá mortes, não haverá dor, onde as primeiras coisas passaram, e eis que tudo se fez novo. Importante, meus irmãos, de vez em quando você estiver triste, estiver talvez um pouquinho decepcionado com alguma situação, estude sobre isso. Como será esse novo céu, essa nova terra? Muito maravilhoso, porque a palavra de Deus ensina para nós, irmãos, que metade da glória celeste não foi revelada ao mortal. Então nós não sabemos a metade da maravilha que Deus tem preparado para nós lá neste novo mundo que Deus está criando em Jesus. Lembra lá em João capítulo 14, quando ele fala lá na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar, e voltarei para te buscar, para que aonde eu estou, estejais vós também. Creio, meus irmãos, que é um lugar maravilhoso, que nós todos iremos morar pela graça de Deus, porque a palavra de Deus ensina isso para nós, e nós cremos nas verdades da palavra de Deus. Um novo mundo criado por Jesus, criado por Deus, que eu e vocês irão estar, porque nós cremos no Deus Todo-Poderoso, nós cremos na morte e na ressurreição de Cristo Jesus, e nós cremos que iremos morar com Ele quando nós partirmos deste mundo, ou se Jesus voltar antes e nos levar com Ele. Por isso, continue firmado, meus amados irmãos, continuemos firmados na nossa fé em Cristo Jesus. Não permitamos que nossa fé venha a ser abalada, meus amados irmãos. Não permitamos que venhamos ficar pelo meio do caminho. E sempre que eu falo ficar pelo meio do caminho, eu me lembro daquele povo lá de israelita, quando saíram da escravidão do Egito. Quantos ficaram pelo meio do caminho? Quantos não entraram na terra prometida? Porque blasfemavam contra Deus, porque faziam coisas erradas, porque preferiram pecar, continuar no pecado, viver em pecado, e não adquiriram aquilo que Deus tinha preparado para eles. E hoje, repito, nós estamos no deserto, estamos rumo a Canaã celestial. Cada dia é um passo, é como se nós estivéssemos subindo uma escada, um passo de cada vez. Tem até um hino que a irmã Ruth canta bastante lá com as irmãs no grupo Doce Harmonia. Se a irmã Ruth quiser me corrigir, se eu não me engano, o hino chama Um Passo Só. É um hino maravilhoso que mostra isso para nós. A gente vai andando devagarinho, um dia após dia, vencendo as dificuldades, vencendo as nossas limitações, mas rumando a Canaã celestial. Mas voltando aqui ao ensino da revista, meus irmãos, o autor fala: em Gênesis 3 o homem foi expulso, e em Apocalipse 22 é readmitido. Tudo o que o homem perdeu na queda se recupera em Cristo. Reaparece a árvore da vida. Olha que interessante, né, meus irmãos? Então, tudo que nós, os homens, perdemos lá através da queda, lá em Apocalipse, lá em Gênesis, em Apocalipse, ele devolve para nós. E o autor da revista fez uma comparação aqui bem interessante, meus irmãos, que eu vou trazer para os irmãos. Ele colocou assim, o autor da revista: compare Gênesis 2,17 com Apocalipse 21,4. Então olha só o que diz, meus irmãos. Eu separei aqui para a gente dar uma olhadinha. Gênesis 2,17 comparando com Apocalipse 21,4. Olha o que diz Gênesis 2,17: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás.
Conhecemos bem esse versículo, foi quando Deus orientou Adão e Eva a não comer do fruto proibido. E olha a comparação com Apocalipse 21:4. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, quando nós comparamos Gênesis 2:17, onde Deus orienta aqueles dois, se vocês comerem, certamente morrerão. Já em Apocalipse, aqueles que estão em Cristo e por causa de Cristo, fala-se, Deus limpará dos seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte. Quando nós estivermos lá com o Senhor, meus irmãos, com Cristo Jesus, não haverá mais morte, não haverá mais lágrima, não haverá mais pranto e nem clamor, porque as primeiras coisas passaram. Uma outra comparação que ele faz é em relação a Gênesis 3:16 e também Apocalipse 21:4. Olha o que diz Gênesis 3:16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E aí, Gênesis 21:4, que nós acabamos de ler, fala, Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, pranto, dor, clamor, enfim, nada disso haverá. Então, em Gênesis, com a entrada do pecado, Deus fala que multiplicará a dor da mulher, com dor terá filhos, o desejo dela será para o teu marido. Em Apocalipse, em Cristo, a nova vida, nada disso acontecerá. E Deus limpará todas as lágrimas, não haverá morte, dor. Então é uma comparação maravilhosa, meus irmãos. Uma outra comparação que o autor fez, Gênesis 3:17 e Apocalipse 22:3. Gênesis 3:17. E a Adão disse: porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. E olha Apocalipse 22, meus irmãos, lá na nova morada celestial, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Então a gente observa que lá, por causa do pecado, Deus falando, porque destes ouvido a sua mulher e comeste da árvore proibida, maldita será a terra por sua causa, e comerá delas com dor. Já em Apocalipse, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. E por fim, ele faz uma comparação também de Gênesis 23, 22 a 24, com Apocalipse 22, 2. Gênesis: então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão, e também tome da árvore da vida, e coma, e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra do que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Então aqui foi um momento que o homem foi expulso do jardim do Éden por Deus, por ter cometido o pecado e lançado fora. Ainda botou lá querubins e uma espada inflamada para proteger aquele local, para proteger o caminho da árvore da vida, para que eles não tivessem acesso. Agora veja a maravilha de Apocalipse 22, 2, meus irmãos. E no meio da sua praça, e de uma e de outra banda do rio, haverá a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a saúde das nações. Aqui João fala que já nós teremos acesso a esta árvore da vida, meus irmãos.
Então, entendem a comparação que o autor da revista fez e que nos exorta a entender a grandeza de Cristo, do que Cristo fez, meus irmãos, e do que Cristo está fazendo antes do pecado e pós-pecado. É uma coisa maravilhosa, meus irmãos, que nós devemos sempre glorificar o nome de Deus, sempre glorificar o nome de Cristo, porque por Ele e para Ele são todas as coisas. E entrando no terceiro e último ponto aqui da revista, meus irmãos, só recapitulando, o primeiro ponto nós vimos que Cristo, autor e sustentador da criação. O segundo ponto, nós observamos o novo mundo em Deus, uma nova morada, onde tudo se fez novo. E o terceiro ponto, qual é o nosso lugar neste novo mundo de Deus? Qual é o nosso lugar neste novo mundo de Deus? Ele começa assim: em Efésios 1:22, vemos que todas as coisas foram subjugadas a Cristo, inclusive as do mundo vindouro, e Ele as deu à igreja. Isto é fantástico. Igreja não é lugar aonde vamos. Não é uma instituição humana ou social. Ser igreja é mais que entoar cânticos e apresentar programas especiais. É fazer parte do novo mundo de Deus, sendo a ponta de lança, mas é também reinar com Ele. No momento, a igreja é militante. Quero fazer um parágrafo aqui na igreja militante. Meus irmãos, se vocês ainda não ouviram o áudio que o pastor Celso enviou hoje para a igreja, não deixem de ouvi-lo. Deus falou muito aos nossos corações através dessa mensagem do pastor Celso, e tenho certeza absoluta que ele buscou isso de Deus, pois nós conhecemos o pastor Celso, o tanto que ele o tanto que ele busca de Deus para falar da parte dele, assim como nós todos devemos fazer. Mas a mensagem que ele trouxe para nós hoje no áudio que ele disponibilizou, meus irmãos, os irmãos da congregação, eu coloquei lá no nosso grupo, depois os irmãos podem ouvi-la. Ele fala uma coisa muito importante, muito interessante, meus irmãos. Hoje nós somos a igreja militante. E ele diz, meus amados irmãos, que nós não podemos nos acostumar em ficarmos do jeito que nós estamos hoje, no conforto de nosso lar, ouvindo a palavra de Deus. Cada um está aí no seu lar. A irmã Ruth está na sua casa, a Ana Clécia, a irmã Nali, a irmã Tânia, o pastor Idaí, a Fatinha, a irmã Cristiane, a Fernanda, o irmão Domingos, outros irmãos estão aí. Eu estou aqui na minha casa e nós estamos compartilhando da palavra de Deus. Glórias a Deus por isso, que nós temos essa oportunidade neste momento. Mas, como ele fala lá, eu achei muito importante, meus irmãos, quando nós voltarmos para a nossa congregação, não podemos deixar de nos congregar como igreja. Ouça lá o áudio do pastor Celso e vocês vão observar que mensagem maravilhosa para nós nesse tempo, para que nós não venhamos nos acostumar a ficarmos em nossos lares, no comodismo, no conforto do nosso lar, porque a igreja ela é de fundamental importância para a nossa vida. Todos nós sabemos que nós é que somos igreja. Lá é um local com paredes, com colunas, mas é onde nos reunimos, meus irmãos. Eu achei muito interessante quando o pastor Celso falou que Deus fica olhando lá de cima e ele observa a sua igreja, todos os seus filhos ali reunidos com a mesma motivação, glorificando o nome dele, exaltando, falando da palavra dele, ouvindo. É uma maravilha, meus irmãos. Então ouçam, exorto os irmãos a ouvirem a mensagem do pastor Celso sobre a importância de quando tudo isso terminar, e nós cremos que logo logo vai passar pela graça de Deus, para que nós possamos voltar para as nossas congregações, meus irmãos. Não venhamos deixar que o inimigo coloque em nosso coração: ah não, em casa é muito melhor, em casa eu tenho tido a oportunidade de ouvir muito mais, de aprender muito mais, mas em casa nós não temos a comunhão,
dos santos. Em casa nós não temos aquele calor humano de estarmos juntos. Em casa nós não temos aquilo que Deus quer de nós, como lá diz a sua palavra, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Então é só uma interrogação, não, um parênteses aqui, meus irmãos, porque eu achei uma palavra muito importante para nós nesse tempo, e eu peço aos irmãos que ouçam e divulguem, compartilhem essa mensagem muito importante para toda a igreja do Senhor Jesus. Mas voltando aqui no estudo, meus irmãos, então quando o autor fala que nós hoje somos a igreja militante, um dia nós seremos a igreja triunfante, estaremos com o nosso Deus. Isso todos nós sabemos, mas triunfante de quê? É uma pergunta. De problemas e de lutas humanas, das contrariedades deste mundo? Será que é isso que nós apenas queremos, irmãos, quando nós iremos estar com o Senhor? Ele disse, não, a igreja triunfante será triunfante sobre o poder do mal e o caos do mundo. Em Lucas 10:19, ele recebeu poder para pisar escorpiões, símbolo do mal. A igreja será vencedora sobre todo o poder maligno. Sua vitória será global. Ele julgará o mundo e o mal com o Senhor triunfante. E desfrutará da vitória de Cristo. O nosso triunfo, então, meus irmãos, não é apenas para esta vida. Isso tem que ficar muito importante, é muito sério para nós, irmãos. A vitória que Cristo teve lá naquela cruz do Calvário, a morte e ressurreição de Jesus, quando ele venceu ali Satanás e nos dando assim acesso à vida eterna. Então o nosso triunfo não é estarmos apenas neste mundo felizes, alegres, tendo Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, seguindo os seus ensinamentos, os seus direcionamentos. Não, o nosso triunfo é maior ainda, irmãos, quando nós estaremos com o nosso Deus, quando nós estaremos no novo mundo, na nova terra, criado por Deus, criado pelo Senhor Jesus, que Ele está criando. E nós, todos que cremos em Cristo, que vamos permanecer fiéis, aquele que permanecer fiel até o fim, será salvo. Lembra dessa passagem? Então devemos permanecer, desfrutar desta alegria do Senhor, meus irmãos. E ele termina aqui falando, Apocalipse 21:1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. Então lá, meus irmãos, é onde a igreja triunfante, é onde nós precisamos estar com a nossa visão, a nossa meta, o nosso objetivo são as moradas celestiais. Por isso que ele fala nesse terceiro tópico, o novo mundo de Deus. Não é hoje a igreja militante, sim, eu repito, precisamos continuar. Enquanto Deus nos permitir aqui estar, nós precisamos continuar sendo igreja, divulgando a palavra de Deus, propagando as verdades de Deus, testemunhando da verdade de Deus, para que outras pessoas venham ao conhecimento, porque Jesus deu essa função para nós. Mas a nossa visão, a nossa meta é esse novo céu e esta nova terra, onde as primeiras coisas passaram. Ele finaliza esse terceiro ponto aqui falando o seguinte, meus irmãos: a salvação, prestem bastante atenção nesta frase, a salvação é mais que libertação do fogo do inferno, é identificação com Cristo, é lugar de honra no novo mundo do Senhor. Nós o desfrutaremos, porque em Cristo somos mais do que vencedores. Então, quando nós lembrarmos, meus irmãos, que a salvação não é apenas nos libertar da condenação eterna, porque todos nós sabemos que todos nascemos já condenados. Todos nós já nascemos ao viver longe de Deus, porque nascemos pecadores, herdamos a natureza pecaminosa.
Mas quando nós vamos a Cristo, nós saímos desse estado de condenação para o estado de salvação. Mas que a nossa motivação não seja apenas largar o fogo do inferno. Não, eu não quero viver lá, eu não quero morar lá a eternidade de forma alguma. Que não seja apenas isso, mas sim uma identificação com Cristo em um lugar de honra neste novo mundo com o Senhor. É isso que nós devemos pensar, meus irmãos. Não, eu preciso estar em Cristo, eu preciso viver uma vida em Cristo, porque aonde eu vou morar é um lugar de honra, onde Cristo estará lá. Lembra que lá que eu falei, João 14, ele está nos preparando morada e virá nos buscar para que aonde ele estiver, nós estejamos também. Nós iremos morar com Deus. Lá em Apocalipse fala também que ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Olha que maravilha, meus irmãos. Nós estaremos com ele, assim como era lá no início do Jardim do Éden, Adão e Eva conversavam com Deus, assim será lá na eternidade com Deus. Então quero finalizar essa lição, meus irmãos, uma lição maravilhosa. Também achei muito boa. A irmã Ruth colocou estudo maravilhoso e eu gostei bastante também, irmã Ruth. E ele colocou aqui algumas coisas para nós pensarmos e agirmos. Sempre a revista da Convenção Batista, Palavra e Vida, é o que nós utilizamos para a nossa EBD. O autor coloca para pensar em agir. Primeiro, pensar e agir. O pecado é um desastre. Ele perturbou o relacionamento do homem com Deus, com o próximo e com a natureza. Ele perturbou a ordem de Deus. Cada crente deveria fugir do pecado, pois ele traz perturbação da ordem que já é frágil. Então, meus irmãos, aqui é verdade, o pecado é um desastre para todos nós. Nós precisamos fugir dele. Nós precisamos passar de largo das tentações, como diz a palavra de Deus, porque perturba o nosso relacionamento com o próprio homem, com Deus e com a natureza. Pensemos nisso, meus irmãos, e vamos agir para que possamos viver longe do pecado. O segundo pensar e agir que o autor coloca: a obra de Cristo é destruir o poder do pecado e do autor. Ou seja, destruir o poder do pecado e do autor, que nós sabemos quem é, o inimigo das nossas almas. E ele construirá um novo mundo. Ele quem? Cristo. A igreja é a ponta de lança deste projeto de Cristo. Cada convertido é uma pedra a mais na construção do novo mundo de Deus. Entende, irmão, como somos importantes na igreja? A igreja é a ponta de lança deste projeto de Cristo. É através da igreja. Eu me converti através da igreja. Passei a frequentar os cultos da igreja, passei a entender das coisas de Deus, e assim Deus foi tocando meu coração, e creio que todos os irmãos. Então, a importância de nós estarmos lá nas nossas igrejas, para recebermos as pessoas e mostrar para elas que há um Cristo Todo-Poderoso, sustentador e criador de todas as coisas, e que quer também salvar todos os pecadores. Então a igreja é a ponta de lança deste projeto de Cristo. Cada convertido é uma pedra a mais na construção do novo mundo de Deus. Eu e você, meus irmãos, somos uma pedra. Por isso que a Bíblia fala que nós, igreja, somos um corpo. Cada um com a sua função, cada um com o seu dom, nos transformarmos num corpo. Por isso todos somos importantes na igreja do Senhor. E finalmente, a terceira, para pensar e agir: esta nova ordem de Deus não é apenas moral, mas cósmica, com estes elementos se desfazendo e um novo mundo chegando. Sim, nós esperamos não apenas um céu, mas um novo universo, um novo mundo em que a paz e a justiça reinarão, porque o pecado não mais existirá.
Você pode ler isso aí lá em Apocalipse 21, de 3 a 5. Então, meus irmãos, nós esperamos um novo céu, um novo mundo onde a paz e a justiça reinarão. Porque o pecado, lá não entra pecador, meus irmãos. Por isso que lá não haverá morte, ranger de dente, nada disso, porque lá não entra pecado. Lá só entrará as pessoas remidas pelo sangue de Jesus, aquelas que entregaram seus pecados a Cristo e estão aptas a entrar no reino de Deus. Cristo foi preparar-nos lugar. Não há um quartinho, mas sim um novo mundo, um novo céu, uma nova terra, onde todos nós iremos morar para a graça de Deus. Então que Deus, meus irmãos, nos abençoe, que Deus complete no coração dos irmãos, o Espírito Santo de Deus complete aquilo que possa ter faltado nós falarmos nesta manhã. E eu quero encerrar essa lição colocando mais um hino aqui para nós terminarmos, um hino que eu gosto bastante também, que fala sobre divino companheiro, o nosso divino companheiro. Então espero que os irmãos gostem também, é um hino muito bonito. Companheiro no caminho,
Belo hino, né? Faz em mim morada permanente, como diz aí a nossa irmã Cristiane. Vamos orar. Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, por este momento maravilhoso que o Senhor nos concedeu, por essa belíssima lição que o Senhor nos proporcionou nesta manhã, Pai, e que nós possamos continuar, Pai, resolutos, firmes na palavra do Senhor, firmando cada vez mais a nossa fé em Cristo, para que possamos, Pai, quando partimos deste mundo, ir morar com o Senhor por toda a eternidade. É a oração que nós fazemos, Pai, gratos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Só lembrando, meus amados irmãos, que 17 horas, lá na página da Igreja Batista Monte Moriá, teremos o culto da Igreja Batista, onde o nosso pastor Celso estará pregando, e às 19 horas, também, se Deus permitir, nós estaremos aqui novamente pregando a palavra do Senhor. Hoje uma palavra que nos traz sobre você, eu, temos como a nossa casa a morada do Senhor. Lembra lá de servindo ao Senhor, melhor dizendo. Lembra lá quando Josué falou: porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então essa é a palavra que Deus tem para nós hoje à noite, aqui às 19 horas, se Deus assim nos permitir. E, repito, 17 horas, na página lá da Igreja Monte Moriá, nós estaremos juntos ouvindo a bela mensagem vinda de Deus através do pastor Celso e dos irmãos que estarão lá louvando o nome do Senhor. Fique em paz, que todos tenhamos um domingo abençoado, um domingo protegido por Deus. Que Deus abençoe o seu dia, o seu almoço, a sua tarde, e que possamos continuar juntos para a glória do nome do Senhor. Fiquem em paz e que Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus.